como superintendente do IPREM, tem solucionado algumas questões importantes do IPREM. Primeiro, receber os atrasados da prefeitura, né, da administração, de administrações passadas, né? E isso tem sido feito, tanto você anunciou aqui um caixa de 400 milhões de reais no IPREM hoje. Na verdade, a gestão pública do IPREM, ela não tem enfrentado atrasos nos pagamentos. O que ocorre é o seguinte, são parcelamentos firmados há tempos atrás, são, né, em tempos diferentes, inclusive, dados em função de atrasos que ocorreram no passado. Há mais ou menos uns 8 anos não ocorre nenhum tipo de atraso nos repasses dados ao IPREM. E esses valores, eles compõem aí um montante hoje de mais de 400 milhões aplicados no mercado financeiro, conforme determina toda a legislação previdenciária, né, para quem tem um regime próprio, para o município que tem um regime próprio, né, e esse resultado desses investimentos, eles são satisfatórios para esse fim previdenciário. Mesmo diante desse cenário econômico extremamente volátil, instável, a gente tem conseguido manter uma carteira conservadora de investimento com um resultado satisfatório, mesmo diante de todas essas dificuldades econômicas que o país enfrenta. A gente lembra dos parcelamentos que foram feitos no passado, né, e dos atrasos que ocorreram nos repasses do IPREM no passado, e você disse que eles estão sendo quitados e que serão quitados todos a partir desse ano de 2023. Essa foi uma proposta dada por esse governo no período em que a gente estava estudando a reforma da Previdência. Porque, na verdade, esses parcelamentos eles compõem nas demonstrações contábeis do município, né, uma dívida fundada. Então, o município ele adotou como uma estratégia o enfrentamento dessas dívidas fundadas. Então, ele está antecipando o pagamento dessas parcelas, né? A gente começa o exercício de 2023 com apenas 2 parcelamentos em andamento e a perspectiva é que até o final do ano esses 2 parcelamentos sejam totalmente liquidados e aí o município não vai ter mais nenhum tipo de dívida fundada com o IPREM. As obrigações permanecem de contribuição, né? Tanto aquela retida do funcionário como aquela dada pelo município, né, e os aportes extraordinários, mas dívida fundada de parcelamentos antigos, elas serão liquidadas todas esse ano. Você falou aí do saldo hoje que o IPREM tem de mais de 400 milhões de reais. Como é que funciona essa questão dos investimentos? Quem que define isso? Como é que funciona essa questão, o Carlos? A CVM e o Ministério da Previdência, eles estabelecem critérios, né, dados pelos RPPS, que são diferentes de qualquer instituição, né? E esses critérios eles são avaliados pelos estudos técnicos relacionados à economia, né? A gente tem que analisar uma série de fatores, né, para a gente direcionar esse investimento para aquilo que realmente tem mais perspectiva. O nosso perfil é extremamente conservador com relação à questão de investimentos, né? E esses investimentos eles são todos fiscalizados em tempo real pelo Ministério da Previdência. Conservador, mas não está na poupança não, né? Não está na poupança não. O Brasil, depois que a economia começou a se tornar um pouco mais volátil, a poupança não ficou tão atrativa. A gente teve que buscar outras alternativas de investimento para que a gente possa alcançar aí a meta. A gente tem metas de rentabilidade, né? Para que a gente possa atingir aí a meta. Você disse alternativas, é mais de uma, o dinheiro não fica só no lugar. Não. Assim como qualquer outro investidor, isso aí a gente, né, tem essa consciência que quando a gente tem uma carteira de investimento, né, o ideal é pulverizar esses investimentos em diversos segmentos que têm perspectivas. Para quê? Para que a gente consiga obter resultados mesmo diante a variação de qualquer um desses segmentos. Então, é por isso que a gente precisa pulverizar e diversificar a carteira de investimento. É como se você tivesse, por exemplo, uma cesta de ovos e tivesse que distribuir ela em várias cestas, porque se caso ocorrer uma queda, esses ovos não se quebram, né? Então, é mais ou menos isso. É diversificar para que a gente possa ter aí uma certa segurança nos investimentos. E tudo no Brasil. A gente tem investimento com fundo no exterior, que foi uma estratégia dada em função, inclusive, da pandemia, né?
as movimentações de fundos do exterior, eles se tornaram mais atrativos, mas isso varia de acordo com a tendência da economia. A economia é que direciona qual vai ser o investimento mais atrativo. Então, a gente tem que ficar atento nessas questões econômicas, né, para que a gente possa ir direcionando e balizando essa carteira de investimento aí para que o resultado seja positivo. Dá mais de 1% ao mês, só para a gente ter uma noção, mais de 4 milhões de reais de juros, de renda por juros. Rende mais que 4 milhões de reais por mês. Dá mais de 1%. Dá mais de 1%.